Caros amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical, hoje o papo da semana é com um especialista em Coreia do Norte. O tema é realmente atualíssimo e internacionalista. O companheiro que está aqui é Lucas Rubio. Obrigado pela presença, Lucas. Tua presença hoje é de suma importância para a gente desmistificar essa realidade aí que a gente sabe em relação à Coreia do Norte. A gente tem que deixar bem claro, depois você me corrige se eu estiver errado, você que é o especialista no tema, por sendo presidente do Centro de Estudos da Política Songun aqui no Brasil, que essa lógica da indústria bélica, essa lógica armamentista, nuclear, quem começou tudo isso não foi a Coreia do Norte, né? Não foi a Coreia Socialista. Isso tem que deixar bem claro, que eu acho que o nosso espectador, o nosso leitor, muito impregnado pela imprensa ocidental, muito deformado, né, por esse bombardeio, por esse vômito permanente da comunicação de massa ocidental, compra o barulho dos norte-americanos, do governo estadunidense. E o que tem que se colocar de fato é que foram os Estados Unidos que criaram a bomba atômica, foram os Estados Unidos que explodiram 2 bombas atômicas contra um povo, e foram eles que imprimiram essa lógica perversa de terrorismo entre nações que impera hoje, em 2017, em pleno século XXI, no planeta. Essa lógica impera há mais de 7 décadas. E isso, quem imprimiu foram eles. Lucas, a Coreia do Norte quer ser soberana, rapaz. E para ser soberana, tem que ter a bomba nuclear. E agora eles têm a bomba de hidrogênio. Fala um pouco para mim se eu estou errado quanto a isso, companheiro. Obrigado pela tua presença. Desculpa eu ter falado demais nessa abertura. E obrigado pelo PIN, cara. O PIN da Coreia do Norte, porque editorialmente nós apoiamos sim a Coreia do Norte. Parabéns pelo papel de contraponto ao imperialismo e pelo avanço do acúmulo da luta de classes. Parabéns à Coreia do Norte e viva todas as nações como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, que tentam implantar um contraponto ao imperialismo internacional capitalista que não vale nada e que tem que ser derrotado. Por favor, obrigado. Bom, Daniel, primeiramente muito obrigado pelo convite para falar com vocês aqui novamente. Saúdo a todos os ouvintes e todos os que acompanham a Tribuna da Imprensa Sindical. E isso que você disse é a mais plena verdade. Sim, as pessoas costumam achar que é a Coreia do Norte que iniciou um programa nuclear para ameaçar o mundo inteiro, para detonar bombas em cima das pessoas. Mas se a gente for ver o contexto histórico disso tudo, a gente vai entender que, na verdade, quem criou o programa nuclear norte-coreano foram os Estados Unidos. Foram suas provocações inúmeras durante mais de 7 décadas, todas as suas experiências de tentar esmagar a República Popular Democrática da Coreia, de tentar destruir a soberania do povo coreano e implantar naquele local mais uma das suas zonas de influência e exploração capitalista ao redor do mundo, né? Após a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos, como você bem disse, detonaram 2 bombas atômicas sobre civis inocentes num contexto onde não era necessário o uso desse tipo de armamento, após a Segunda Guerra Mundial, como eu vinha dizendo, os Estados Unidos iniciaram um cerco à Coreia para tentar subjugar toda a Península Coreana, todo o povo coreano, a sua área de influência. Porque como eles haviam perdido a parte da península para o movimento nacional que era liderado por Kim Il-sung, o fundador da República Popular Democrática da Coreia, eles viam esse país como um grande perigo. Então eles desembarcam no Japão, eles simulam uma batalha, desembarcam no Japão e posteriormente na Coreia, eles simulam um ataque contra os japoneses, mas na verdade os japoneses já tinham saído da península, e eu estou dizendo aqui no contexto que o Japão ocupava a Coreia, que na verdade não era a Coreia do Norte nem a Coreia do Sul, mas uma só, eles ocupavam até o final da Segunda Guerra Mundial, quando eles são expulsos pelo movimento nacional de Kim Il-sung. E justamente pelo imperialismo japonês ter sido expulso pelo movimento revolucionário e comunista de Kim Il-sung, os Estados Unidos ficam atônitos com esse cenário, ficam atônitos de terem perdido aquele território que era muito importante para eles, geopoliticamente falando, e então eles começam, desde então, várias estratégias para tentar cercar e sufocar a Coreia do Norte. E recentemente, desde 1945, mas recentemente a questão nuclear tem sido muito debatida.
no local, porque durante a Guerra da Coreia, de 1950-53, foi uma outra tentativa do imperialismo norte-americano de destruir a experiência socialista da Coreia do Norte, foi cogitado o uso de armas nucleares. Então a Coreia do Norte, hoje em dia, se ela tenta, né, se não só tenta, como ela alcança sucesso no desenvolvimento nuclear, é porque ela já esteve e está sob constante ameaça nuclear. Claro. E ela observou, como você bem disse, ela observou que a única linguagem possível de diálogo com os Estados Unidos da América é a linguagem nuclear. Porque ela observou, teve uma incrível leitura histórica de que todos os países que não possuíam armas nucleares estiveram sujeitos a guerras que destruíram, devastaram completamente a pátria, o povo, e trouxeram grandes danos para a nação. A Coreia já passou por 2 momentos de guerra só no último século que foram terríveis, que trouxeram milhões de mortes. E então a guerra, com certeza, eu posso afirmar, não é algo que os norte-coreanos desejam. Não desejam a guerra. Mas, caso a guerra venha até eles, eles têm se mostrado completamente capazes de responder à altura e não se envergonham nem se intimidam diante dos Estados Unidos, que é a maior nação, a nação com o maior número de ogivas nucleares, a nação mais poderosa hoje no mundo, e mesmo a Coreia do Norte sendo um país pequeno, eles não se intimidam diante desse fato, dessa suposta desvantagem, e impõem sim uma boa frente ao imperialismo norte-americano. Olha, Lucas, eu tive a informação que a frota de submarinos, né, a marinha submarina norte-coreana, é a marinha mais poderosa do planeta. Eu estou errado quanto a isso, não? Sim, ela é a frota mais numerosa do planeta. Nucleares, submarinos nucleares. São submarinos que não têm propulsão nuclear, porém eles atualmente estão sendo atualizados para que carreguem mísseis nucleares. Inclusive nós já temos parte da frota que é capaz de lançar sim mísseis, os mísseis Pukguksong-1, que é uma classe de mísseis criada totalmente dentro da Coreia do Norte, com tecnologia nacional, que são mísseis que carregam ogivas nucleares e podem ser lançados nos submarinos, sim, a qualquer ponto dos mares do planeta. Sim. Eu soube que recentemente você esteve num evento onde estava presente o embaixador da Coreia do Norte. E fala uma coisa, o embaixador, ele te passou uma boa impressão, e mais ele falou sobre as políticas de Pyongyang na área social e na área Bali, na área armamentista, alguma coisa nesse sentido? Ele falou alguma coisa, ele expôs alguma coisa? Sim, com certeza. Ele falou não só publicamente para todas as pessoas do evento, como também falou comigo. Eu, como presidente do Centro de Estudos da Política Sangun, tive uma conversa com ele sobre esses assuntos atuais, que é o assunto que nós damos mais enfoque, por ser o nosso centro responsável pela questão militar da Coreia. E, bom, primeiramente você perguntou se ele passou uma boa impressão. E sim, o mais impressionante de você ter contato com o norte-coreano, seja pessoalmente ou seja em eventos, é que você percebe que quando você está realmente de frente ao norte-coreano, você nota que todo o discurso midiático de que norte-coreanos são seres humanos de outro planeta, que são extremamente hostis, fechados, frios e calculistas, é mentira. Você percebe que nada disso é verdade, são extremamente abertos ao diálogo, muito educados, muito formais e sempre muito atentos a responder várias perguntas sobre o assunto. E ele discutiu sim sobre a tecnologia. Meu amigo, esse PIN que você me deu, ele veio da Coreia Socialista? Sim, ele veio da Coreia, inclusive foi um presente dado pela Embaixada da República Popular Democrática da Coreia no Brasil, foi dado a nós do Centro de Estudo e nós repassamos a vocês da tribuna por considerar que vocês realizam um trabalho muito importante de divulgação não só da causa nacional, da causa sindical dos trabalhadores, da causa do Brasil, como também apoiando lutas dos sindicatos de outros países, trabalhadores de outros países, como é o caso da Coreia. Nosso trabalho não é nada sem você e outros colaboradores. Obrigado. A gente não existe sem você e outros colaboradores. Mas vem cá, a declaração oficial do líder Kim Jong-un foi sensacional em relação à posição do presidente Donald Trump lá na ONU. Isso. Me fala uma coisa, o embaixador também falou alguma coisa sobre isso, não? Sim, ele falou. Ele não só destacou a questão da atual estágio de desenvolvimento concluído das forças nucleares da Coreia, como também ele declarou, né, ele fez a leitura da declaração que foi feita pelo Marechal Kim Jong-un. E, para quem não sabe, há algumas semanas o Donald Trump, o presidente norte-americano, foi à sessão geral da ONU, né? Ele fez um discurso lá pela primeira vez como presidente, e no seu discurso ele realmente falou disparates e absurdos como nenhum outro presidente havia dito.
ele prometeu no seu discurso diante do organismo máximo da diplomacia e do diálogo internacional, que é a ONU, ele prometeu destruir a República, aniquilar, se necessário, aniquilar completamente, com fogo o povo da República Popular Democrática da Coreia. Nunca ninguém antes tinha usado a ONU como um palco de uma guerra horrível para declarar que vai matar 25 milhões de pessoas porque não concorda com esse regime. Claro. Então, sim, o embaixador leu a declaração porque, em resposta a essa declaração do Trump, o marechal Kim Jong-un, que é o líder da República Popular Democrática da Coreia, emitiu uma declaração muito corajosa, muito coesa, muito equilibrada sobre a real situação de guerra. Porque os norte-coreanos interpretaram que, a partir do momento que um país muito mais forte vai, diante da comunidade internacional, declarar que vai destruir o seu país, eles entendem isso como uma declaração de guerra. Então, Kim Jong-un, como comandante em chefe das Forças Armadas, fez uma declaração que quem quiser ler está na íntegra lá no Centro de Estudos da Política Samsung, também foi reproduzido pela tribuna da imprensa sindical. Com grande audiência, inclusive. Quem quiser ler pode ler as próprias palavras do Marechal, e ele defendeu a sua própria pessoa e também, principalmente, a soberania da Coreia, fazendo frente ao imperialismo norte-americano de uma forma muito corajosa, o que gerou, sim, comentários do embaixador durante esse dito evento, e a declaração foi recebida com surpresa pela plateia, porque muitas pessoas escutam o que a mídia tem a dizer sobre a Coreia do Norte, mas nunca escutam o que a própria Coreia do Norte tem a dizer sobre ela. Então, ter a chance de ouvir num evento com várias pessoas a mensagem direta do Marechal Kim Jong-un foi algo impressionante. As pessoas ficaram surpresas, mas também alegres, né, de saber que há uma coragem muito grande de um líder que é tão jovem, né, e teoricamente deveria ter medo ou ter impressões de submissão aos Estados Unidos, mas não. E caiu a ficha, acho eu, para a maioria da sociedade, para muita gente que não enxergava isso, o grau de loucura do presidente Donald Trump, né? Sim. Que é uma figura claramente não só belicista, mas uma figura voltada para a lógica daquela supremacia branca, né, que hoje está voltando com grande força o fascismo dentro dos Estados Unidos. Vide o que a gente acabou de ver recentemente lá em Los Angeles. O que é a sociedade americana, se não uma sociedade, na sua maioria, um surto psicótico de loucos, onde do nada um aposentado de 60 e tantos anos resolveu abrir fogo no meio de uma multidão. O que se explica isso? Fica todo mundo atordoado, perguntando por que o cara fez isso. Para mim é muito claro por que o cara fez isso. Porque metade das armas de fogo do planeta, das armas leves e dos rifles, e dessas armas automáticas, estão na mão de cidadãos americanos. Mais de 300 milhões de armas de fogo na mão de 320 milhões de habitantes. E essas armas vêm para o Brasil, provocam a guerra civil que a gente vive aqui, quer dizer, não satisfeitos em realizar, em ter uma sociedade extremamente problemática no seu território, eles exportam isso para o mundo. É o país que mais exporta armas e guerra, são os Estados Unidos. Né? E sobre esse seu comentário, eu gostaria muito de destacar para as pessoas o seguinte: os Estados Unidos, claramente, isso fica mais forte conforme a gente tem acompanhado notícias dramáticas como essa desse louco que atirou nas pessoas que estavam apenas se divertindo ouvindo música, e ele resolveu privar mais de 50 pessoas jovens, né, da sua vida. Isso fica bem claro que a sociedade estadunidense é uma sociedade doente, que impõe o medo e o terror ao mundo desde que explodiu uma bomba atômica. Exatamente, é uma sociedade doente desde a sua formação. Divulgaram que, poxa, esse é o maior massacre ocorrido nos Estados Unidos. Eu discordo. Em apenas alguns dias, em algumas horas durante a colonização, né, a marcha que eles fizeram para conquistar o país inteiro, um número muito maior de indígenas foram totalmente massacrados. Claro. E ninguém chama isso de maior massacre do país. Tiros em Columbine é uma rotina naquela sociedade. Sim, exatamente. E eu gostaria de destacar que, além disso, da sociedade norte-americana estar realmente doente e sofrer sérios problemas que se observa com esse tipo de coisa, isso jamais seria imaginado dentro da Coreia do Norte. Um cenário como esse é impossível dentro de um país. Por quê? Porque a luta de classes na Coreia fez com que os trabalhadores passassem ao controle do país. E quando você tem uma coesão nacional juntos, quando você consegue reunir os trabalhadores intelectuais e camponeses na causa da construção socialista, da reunificação nacional e da proteção do país, é impensável uma violação das pessoas, como, por exemplo, assassinatos com tiros. Coisas assim são inimagináveis na Coreia do Norte por conta da sua história e do seu sistema político.
Eu que estou de fora, me parece uma sociedade muito fraternal, muito unida, né? Sim, muito familiar, né? Essa familiar. noção de família, o desconhecido faz parte de uma grande família, então ele precisa ser respeitado, assim como meu pai, minha mãe, eles são bem assim, eles têm a noção de família. Agora, Lucas, outra coisa que a gente precisa esclarecer um pouco, que até para mim é um pouco difícil às vezes de entender, porque a gente tem poucas informações realmente às vezes da Coreia do Norte. Você me trouxe muita luz e muita coisa à tona em relação a esse tema, até alguns sites que você passou para mim e para outros amigos em relação ao que vem acontecendo. Porque são sites lá da Coreia, né? Uhum. São sites feitos por ele, então a versão de um lado é a guerra da comunicação. É uma das grandes guerras que se trava hoje, é a guerra da comunicação, né? O capitalismo ganha corações imensos, é óbvio, né? Você vê que até as pessoas, Lucas, compram o barulho de que a Coreia do Norte hoje, rapaz, tem gente passando fome. Eu me lembro que Cuba, quando acabou a União Soviética, realmente passou por problema de abastecimento. É natural que um país passe por esse tipo de problema quando existe um império e uma lógica econômica dominante trabalhando contra esse país que quer fazer um contraponto e criar uma nova sociedade. Um mundo novo. Emergir um novo mundo, um mundo que seja melhor, mais justo, mais equacionado para todos. Como é que você vê, e se você tem mais subsídios em relação à questão de direitos humanos na Coreia do Norte? Porque a gente sabe que os Estados Unidos, direitos humanos, é o que a gente acabou de falar. Uma sociedade de loucos. É Guantánamo, é terrorismo, é bomba atômica, é essa lógica opressiva geopolítica internacional. Como é que se dá a questão de fato? Outro dia mandaram um cara para os Estados Unidos e sabe que o cara estava surdo. O que aconteceu quanto a esse cidadão que eles enviaram para os Estados Unidos? Aquele prisioneiro. Aquela situação que eles usaram muito. Eles usaram muito essa coisa, fazer a Coreia do Norte não trata os seres humanos como seres humanos. Você vê dessa forma como é que é o ser humano dentro da Coreia do Norte, como ele é tratado, como se dá essa questão lá dentro? Essa é uma ótima pergunta, as pessoas sempre têm muita dúvida em relação a isso. Acho que a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que, como já tem sido dito até então, nós estamos numa situação de guerra entre os Estados Unidos e um projeto de civilização completamente novo que é representado pela Coreia do Norte. Uma civilização própria e também com ideais de expandir seus ideais de igualdade, de luta dos trabalhadores para o mundo inteiro. Então, são dois projetos que entram em confronto. É socialismo e capitalismo. Então, diante disso, é óbvio que o lado mais forte sempre vai investir em pesada propaganda para tentar desmerecer o outro lado. Fazer de conta que, ou tentar fazer parecer para a comunidade internacional, para as pessoas, de que o socialismo, de que a experiência socialista, em específico a experiência norte-coreana, viola os direitos humanos e de que por isso ela não seria válida. Bom, tendo em vista isso, existe uma forte propaganda. Então, muitas das coisas que se escuta sobre a Coreia do Norte, praticamente todas as coisas que se escuta em relação à violação de direitos humanos na Coreia do Norte, são frutos de propaganda. São frutos de folhetins fabricados, completamente artificiais, feitos para realmente vender não só uma ideia, como também fazer lucrar várias editoras, várias produtoras de filme. Muitos norte-coreanos que saíram da Coreia do Norte, foram para a Coreia do Sul, em busca dessa ilusão de que o capitalismo é melhor, voltaram à Coreia do Norte, e você pode procurar na internet que você vai ver o relato de vários deles dizendo que se depararam com um mundo que não é nada daquilo que eles imaginavam. E que muitas das vezes esses refugiados que tanto clamavam por direitos humanos, na verdade eles estavam sendo, de alguma forma, indicados a dizerem certas coisas que na verdade nunca aconteceram, né? Nós tivemos um caso de uma jovem recentemente que voltou à Coreia do Norte, e ela explicou que ela participou de programas de TV que eram altamente lucrativos, cada minuto que ela falava representava uma quantidade de dólares. Eu vi isso. Então, muitos desses refugiados que falam sobre direitos humanos estão falando sobre fantasias, não estão falando sobre coisas que realmente aconteceram. Agora, legalmente, você tem na Coreia do Norte um Estado que assegura a vida do cidadão. Assegura a sua liberdade religiosa, sua liberdade de escolha, sua liberdade de pensamento, e não há distinção entre homem e mulher na sociedade norte-coreana. Só com esses pequenos dados a gente já tem noção de que é uma sociedade bem diferente do que a gente vive, porque nós vivemos aqui no Brasil, no mundo inteiro, uma sociedade que vive em guerra com vários setores diferentes. São setores religiosos em guerra que não conseguem respeitar outros, o setor, a masculinidade na sociedade, o machismo, melhor dizendo, é muito forte em relação à mulher. Nós temos uma série de disputas na nossa sociedade interna que inviabilizam os plenos direitos humanos das pessoas. Isso não acontece na Coreia do Norte.
Por quê? Todas as pessoas têm acesso igual às coisas. Então elas têm acesso ao seu sistema nacional de saúde, ao seu sistema nacional de ensino, o seu trabalho, a sua moradia. Todas as pessoas possuem obrigatoriamente moradia e trabalho garantidos pelo Estado. Então, como que a gente pode falar de direitos humanos, a gente querer clamar tanto por direitos humanos aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, onde nós estamos falando de multidões, de milhões de pessoas que não possuem nesse exato momento um pedaço de pão para comer, que não possuem um teto, que não possuem um emprego, enquanto que essas coisas são asseguradas. Então, a realização dos direitos humanos é plena na Coreia do Norte, porque as pessoas possuem sim direitos das coisas, possuem direito de expressar livremente sua religião, independente de sexo, de crença ou de qualquer outro tipo de coisa. Então, acredito que muitas das vezes é uma hipocrisia muito grande falar sobre direitos humanos na Coreia do Norte, principalmente quando vem dos Estados Unidos ou de outros países centrais, porque os direitos humanos são as coisas que vêm em último nos assuntos desses estados, né? E falou de direitos humanos, falou de religião. Você me disse agora que a religião lá é livre, porque existe sempre a história de que em países comunistas ou socialistas o ateísmo proibiria a religião. Isso aconteceu na União Soviética, em algum lugar. Como é que isso acontece na Coreia do Norte, Lucas? É liberado a religião lá? Que tipo de religião acontece lá? Sim, é Templos liberado. religiosos? Como é que funciona? Sim, é liberado. Constitucionalmente você tem artigo que garante a sua liberdade religiosa de culto sem qualquer problema e impedimento. E isso você facilmente comprova indo até lá ou pesquisando rapidamente na internet. Budismo? E você vai ver. Sim, você vai ver. Olha só, a questão é muito complicada porque as pessoas encaram às vezes religião como uma certa religião que nós temos como comum de ser. A religião, a nossa matriz judaica, cristã de religião. Então você está falando de um país asiático de 5 mil anos de história. Filosofias mil, né? Que obviamente tem uma trajetória histórica muito diferente do mundo ocidental. Então, você às vezes pode esperar que você tenha uma igreja evangélica ou uma igreja católica a cada esquina da Coreia do Norte, então você vai se enganar. Claro. Porque é uma sociedade que foi pautada durante os seus milênios em outro tipo de pensamento, em outro tipo de religião. Então, a predominância são de outras religiões, o budismo, como você bem disse, confucionismo e algumas outras religiões ligadas à natureza, típicas daquela região. Porém, nós temos também cristianismo na Coreia. A Coreia quando digo Coreia, estou dizendo tanto o sul quanto o norte, passou por um processo, sim, de cristianização por um tempo. Então, você tem penetração da religião cristã. Inclusive, na Coreia do Norte, você tem igrejas evangélicas e católicas operando. Agora, o que acontece é que muitas das igrejas aqui no Ocidente que afirmam que não há liberdade religiosa na Coreia do Norte, dizem isso porque, número um, estão atreladas a algum interesse macro de fazer propaganda negativa à Coreia do Norte, ou então elas desejam penetrar na Coreia, na República Popular Democrática da Coreia, de modo extremamente hostil, entendeu? Tentando causar desordem social, tentando entrar com ideias muito radicais e brutas, sem qualquer respeito à história e à tradição norte-coreana. Então, muitas das vezes, essas igrejas são barradas. Inclusive, o rapaz que você tinha falado na questão anterior, ele era um religioso, ele tinha ido para lá, e ele foi acusado não somente de ter roubado, né, um cartaz da do hotel. Evangélico? Sim, ele era evangélico. Como logo depois um próprio blog israelense, isso não são fontes norte-coreanas que estão falando isso, inclusive não estou dizendo que a verdade é essa, há um ponto a ser pensado, o próprio blog israelense, um jornalista israelense, divulgou que ele, na verdade, teria passado por algum tipo de treinamento nas forças de inteligência de Israel, que nós sabemos que é outro estado, que é a ponta de lança dos Estados Unidos, do imperialismo norte-americano no Oriente Médio. É um país que, inclusive, produz armas e exporta armas massivamente. Então, esse rapaz teria tido um treinamento e teria ido para a Coreia para causar desordem. Para realmente causar desordem e causar no mundo porque se você for para a Coreia do Norte causar desordem, você vai ser reprimido de alguma forma. Óbvio, você vai causar desordem se qualquer sociedade civilizada você vai ter uma repressão, toda ação gera uma reação. Mas o que se esperava era que, quando você realiza algum tipo de ato hostil lá e o governo, de alguma forma, responde tentando neutralizar, isso vai para o Ocidente como um argumento para falar, puxa, olha lá, como na Coreia do Norte você não pode fazer nada que os caras já estão prendendo. Sendo que são coisas, às vezes, que nós condenaríamos se fosse aqui no nosso país. Entende? Então, ele sofreu, sim, as sanções pelos seus atos. Ele não só, como eu disse, roubou a propaganda, como ele também foi acusado de atos hostis dentro da sociedade coreana. E o que acontece? Como o sistema prisional coreano é baseado na reabilitação pelo trabalho, ele foi para uma zona de trabalho. O que acontece é que ele, não sei se ele adquiriu ou se ele já tinha essa doença,
mas ele passou por tratamento médico dentro, sim, da Coreia do Norte. Inclusive, quando ele voltou aos Estados Unidos, ele voltou com uma série de laudos da medicina norte-coreana, que acompanhou, sim, o caso dele. O problema é que o caso dele foi agravando, e visando justamente os direitos humanos, a Coreia achou que não era prudente fazer com que ele passasse o restante da pena ali, e numa ação muito lúcida, resolveu voltar com ele para os Estados Unidos, em uma noção de respeito aos direitos humanos e à comunidade internacional. Infelizmente, o rapaz veio a falecer assim que chegou nos Estados Unidos, e isso está sendo distorcido, usado contra a Coreia do Norte como um argumento de que ele sofreu tortura, de que ele passou por tratamento ruim, que por isso seria ter morrido. Mas não foi isso. Ele passou sim, por tratamento médico para tratar, mas por uma questão natural, a situação dele se agravou e ele infelizmente veio a falecer. Mas isso não foi causado pelo governo. Essas informações você checou, elas chegaram via agência da Coreia? Como é que você Sim, a Agência Central de Notícias da Coreia, quem quiser pesquisar, pode pesquisar livremente na internet, KCNA, ela sempre está emitindo várias notas oficiais do governo, e inclusive eu indico que vocês pesquisem sites norte-coreanos, porque eles falam não só de notícias do governo, como também falam de cultura nacional, coisas não ligadas à política, que são muito interessantes, porque a Coreia do Norte é um país que, diferente do Sul, preserva muito sua cultura. Então você tem, às vezes, a predominância das artes e da cultura muito maior no Norte do que no Sul. Então eu aconselho que você pesquise sobre esses assuntos nesses sites, porque eles têm informações sobre esses assuntos e sobre assuntos diversos também. Lucas, camarada, uma dúvida, rapaz. A gente sabe que o modelo norte-americano de política é um modelo bipartidário. Lá tem democratas e republicanos, né? Eu chamo de os liberais, a direita, liberais, né? E a extrema-direita, o pessoal do clube do rifle, Donald Trump, essa trupe aí que só tem bandido. Como é que se dá na Coreia do Norte, companheiro? Porque sempre se diz que partido único é o modelo para uma sociedade comunista socialista. Lá só tem um partido ou não? Bom, é uma importante pergunta, porque muitas pessoas acham que na Coreia do Norte realmente tem apenas um partido. Mas não, como você bem disse, não é um estado de partido único, nós temos mais de um partido operando dentro da Coreia. Antes de falar sobre esses partidos, eu gostaria de atentar sobre uma questão. A gente tem como modelo de democracia ideal na nossa mente que existam vários partidos, né? E aí eu pergunto, no Brasil nós temos dezenas e dezenas de partidos, a cada mês nasce um partido novo no Brasil, e nós vivemos uma democracia? Certamente não. Longe. Certamente não. Então, o número de partidos não significa democracia, isso é um mito, né? Nos Estados Unidos, que é o modelo de democracia internacional, nós temos 2 partidos apenas, e além disso eles ainda conseguem eleger um transtornado mental como o Donald Trump, né? Então, a questão de partidos o número de partidos ser demonstrativo de democracia ou não, está errado. Mas voltando à realidade coreana, nós temos 3 partidos na Coreia operando. O principal, o maior, é o Partido do Trabalho da Coreia, que é o Partido Comunista de lá. E nós temos outros 2 partidos, que é um Partido Social Democrata e um partido de ordem religiosa. Nós falamos de religião agora há pouco, nós temos um partido de uma religião tradicional da Coreia, ou seja, nós temos o Partido Religioso, o Social Democrata e o Partido do Trabalho da Coreia. Acontece que os 3 operam dentro de uma frente única, a frente única de reunificação nacional. Então, esses 3 partidos operam uma grande coalizão para se alcançar a tão esperada reunificação nacional. E como que esses partidos operam? Bom, você precisa ser maior de 17 anos para você se tornar elegível e eleitor na Coreia do Norte. Então você pode se filiar a algum desses partidos e participar da vida política dele, porque nós temos a Assembleia Popular Suprema, que conta com mais de 660, se não me engano são 667 cadeiras, que são ocupadas por esses 3 partidos, o Partido do Trabalho da Coreia, que é o principal, o Partido Social Democrata e o Partido Chondoísta, que é o partido religioso. Mas você não precisa ser afiliado a nenhum partido político na Coreia do Norte para se tornar uma pessoa capaz de ser eleita para algum cargo dentro da estrutura política do país. Então, além de não só ter vários partidos dentro da Coreia do Norte, você não precisa estar atrelado a um partido, como no Brasil muitas vezes você precisa estar obrigatoriamente dentro de um partido, para exercer a democracia lá. Então é um mito de que existe apenas um partido. O que existe é uma coalizão nacional de 3 partidos, e o qual o principal, o Partido do Trabalho da Coreia.
A gente falou ainda agora da questão do abastecimento, da fome e tudo mais. Houve um período realmente que houve problema de abastecimento, houve problema de produção agrícola e tudo mal no país. Mas também sempre houve o quê? Um bloqueio, como houve a Cuba, né? São 72 anos da Revolução Coreana e são 72 anos de bloqueio, de problemas econômicos em relação ao jogo político internacional, né? Que foi sempre bloqueado. Teve negócio com a Rússia, né, no período da União Soviética, correto? Sim. Teve negócio com a China. E nesse momento me parece que a China está cedendo à pressão dos Estados Unidos e começa a restringir. Fala um pouquinho até disso, depois volta a falar da questão. Como é que está a situação hoje da China em relação à Coreia do Norte, começando a pressão americana a surtir algum efeito? Você está vendo dessa forma? Olha, avaliar a questão da participação chinesa nessa questão toda é um pouco complicado, porque a China tem um papel um pouco ambíguo muitas das vezes. Bom, a China é um aliado histórico da Coreia socialista, porque passaram por processos revolucionários na mesma época. E os dois líderes das duas revoluções tiveram contato, Kim Il-sung como líder da Revolução Coreana e Mao Zedong como líder da Revolução Chinesa. Kim Il-sung se retirou da Coreia por causa da perseguição japonesa e operou com suas tropas na Manchúria chinesa. A China, por sua vez, sofreu também com o imperialismo japonês. Então, os dois partidos comunistas lutaram contra o mesmo inimigo, ou seja, compartilham uma história muito grande. Em 1950, durante a Guerra da Coreia, né, entre Estados Unidos e a Coreia Socialista, a China lutou ao lado da Coreia do Norte, mandando um exército voluntário chinês. E esse exército, uma das pessoas que era responsável pelo comando desse exército era o filho do presidente Mao Zedong, que perdeu a vida na Coreia. Que aqui fala Mao Tse Tung, mas o nome correto há muito tempo é Mao Zedong. Né? Isso, Mao Zedong ou Mao Tse Tung, porque o importante é identificar o líder. Então vamos deixar claro quem é a figura. Isso. O presidente Mao. E presidente Mao. E perdeu o filho dele na Guerra da Coreia. Então a China e a Coreia do Norte sempre tiveram uma interação muito grande. O internacionalismo sempre foi muito forte entre os dois países, né? Após a morte do presidente Mao, as relações se alteraram um pouco, né? Porque a China embarcou numa política econômica e social um pouco diferente. Mas mesmo assim nunca deixou de comercializar com a Coreia do Norte e de manter relações diplomáticas muito estreitas, muito mais do que a Rússia ou a União Soviética. E o embargo hoje, como é que está fazendo? O que acontece é que, com a passagem a queda do socialismo a partir de 89, a Coreia do Norte perdeu o mercado, né, com a União Soviética e com a China. E a partir de então os norte-coreanos começaram a desenvolver seu programa nuclear. A China sempre foi muito pressionada a que, de alguma forma, tentasse barrar, porque era o maior país, já não falamos da segunda maior economia do mundo, né? Nós não estamos falando de qualquer país. Que comercializa em grande porcentagem do comércio. Alguns dizem que já é a primeira, tá, Lucas? É verdade. Controvérsias quanto isso, e a China já teria superado, inclusive, os Estados Unidos. Então nós estamos falando da primeira barra segunda economia do mundo, que tem grande parte, a economia norte-coreana, grande parte, comercializa com a China. E o que parece é que muitas pessoas imaginam que a China manipula ou usa a Coreia do Norte a seu favor, o que é mentira, né? Porque por mais que a China bloqueie o que está acontecendo atualmente, a China parece que... Não vejo a China também numa situação tão passiva assim de aceitar o que acontece nos Estados Unidos, o que lhe é ordenado, mas nessa situação parece que sim, parece que eles estão abrindo essa possibilidade de bloquear os norte-coreanos e começaram já a bloquear várias commodities que eles geralmente compravam dos norte-coreanos. O que vai causar, claro, um impacto dentro da Coreia do Norte, porque a China, como eu já disse, representa grande porcentagem da economia nacional de exportação, vem da China. Mas a Coreia do Norte já sofreu no passado com alguns outros bloqueios por parte da China, principalmente na área energética, que foram um pouco complicados, e a Coreia do Norte respondeu a isso como? Desenvolvendo forças próprias para passar por cima desses problemas. Então eu imagino que dessa vez, mesmo com a China aceitando e bloqueando, tentando de alguma forma parar o avanço balístico e nuclear da Coreia do Norte, a Coreia do Norte vai sim conseguir uma alternativa de desenvolver forças próprias, porque aquele povo já passou por cada problema que ninguém imaginava que ia passar e conseguiu passar. Então eu acredito que eles vão tentar de alguma forma assim, internamente desenvolver a sua indústria, mais ainda para suprir algumas necessidades que advinham da compra e venda com a China, que agora parece em grande parte estar em suspenso. E parece que é irreversível a questão nuclear na Coreia do Norte. É irreversível. O estágio que chegou... É irreversível. Não tem mais o embaixador ele deixou bem claro isso. A Coreia do Norte não vai voltar atrás, nem um centímetro. Ela não vai eliminar nenhum míssil do seu arsenal.
o programa nuclear norte-coreano é indiscutível isso. Ele chegou a estágio avançado. A Coreia do Norte faz parte de uma pequena elite global que possui bomba de hidrogênio poderosíssima, que foi testada recentemente. Não só possui essa bomba, como também tem capacidade de colocar essa bomba dentro de um míssil capaz de chegar aos Estados Unidos. Então, assim, é impossível imaginar a retirada do armamento nuclear da Coreia do Norte. Não, os norte-coreanos não, eles lutaram, perderam muito, sofreram muito para chegar até aqui e não vai ser agora que eles vão desistir disso não. E que fique muito claro, a bravata do presidente Donald Trump não vai se... Porque, na verdade, o que está em jogo aí é a guerra da chantagem bélica, da chantagem nuclear. Você fica na tua, eu fico na minha, é assim que se dá o mundo, porque eles criaram essa lógica. Foram os americanos, norte-americanos, o governo norte-americano, né? A elite norte-americana, bélica, criou essa lógica. Então o que está acontecendo hoje é o que aconteceu na Guerra Fria, entre a União Soviética e o imperialismo norte-americano. É a mesma lógica, né? Eu tenho e estou com o míssil, quer dizer, com o rifle apontado para a tua cabeça, tio Sam. Fica no teu canto. Da mesma forma que os americanos quiserem liquidar a Coreia do Norte, claro que liquida. Tem um arsenal monstruoso de armas nucleares. Agora, a Coreia do Norte, da mesma forma, tendo um arsenal menor, vai disparar. Se eles dispararem, é o natural, vai disparar de dois lados. E o escudo balístico americano também não vai suportar. Não, não é capaz. Comprovadamente não é capaz. Não é, claro que não é. Vai ter uma porrada de ogiva por aí pelo céu e vai acertar, claro que vai acertar. Os americanos não vão ter capacidade para destruir todas as ogivas norte-coreanas no espaço, é impossível, isso é uma loucura. Então, o que está em jogo é a humanidade, é o ser humano e a possibilidade de um projeto autônomo, um projeto patriótico, um projeto de soberania nacional, que os americanos alcançaram com o que eles mesmos criaram, que foi a bomba atômica. Os norte-coreanos têm todo esse direito. E é por isso que o Brasil continua ajoelhado para o imperialismo americano. Porque é um país que há décadas não tem um projeto autônomo de nação. Continua subserviente, espoliado, dominado por essa lógica perversa do capitalismo global. E é por isso que eu apoio sim, eu, Daniel Mazola, a Tribuna da Imprensa Sindical e a maioria dos nossos colaboradores, o projeto norte-coreano. Parabéns ao líder e ao marechal Kim Jong-un, parabéns ao projeto autônomo de nação. Agora vamos voltar. O cooperativismo dentro da Coreia do Norte parece que é uma coisa que tem crescido muito também. As pequenas empresas, muita gente não sabe disso. A Coreia do Norte tem a liberdade, pelo que eu li recentemente, de eu me organizar, você se organizar em cooperativas, produzir e vender. Uma coisa que realmente acontece muito, está crescendo muito. Me fala um pouco disso, sobre a economia local dentro da Coreia do Norte, a economia local dos bairros e tudo mais. Sim, existe economia dentro da Coreia do Norte e a nível local e regional, sim, principalmente na agricultura. Nós temos as grandes cooperativas agrícolas, né, que trabalham para o Estado, mas o excedente da produção é vendido, sim, internamente. Eles produzem, eles têm esse tipo de comércio, sim, e você observa cada vez mais no país, você tem certas banquinhas, as pessoas desenvolvem, sim, não só o seu trabalho formal junto ao Estado, como também outras formas dessas pequenas organizações, sim, isso acontece na Coreia do Norte. Porque falava-se muito da fome. Hoje a Coreia do Norte tem um parque industrial altamente tecnológico. Se tem uma bomba nuclear que pode atingir Seul, que pode, um míssil balístico pode atingir o Japão, Tóquio, que pode atingir, quem sabe, Washington, que pode certamente atingir, porque eles não conseguem dar o braço a torcer, mas certamente tem capacidade para isso, pelo que a gente está observando. A Coreia do Norte tem capacidade para muita coisa, inclusive que a gente sabe projetos hoje de industriais, a população com acesso a bens de consumo como laptops, como smartphones, como aqui no Ocidente. Como é que é a indústria, como é que é o polo industrial hoje na Coreia do Norte? Como foi, como houve esse avanço, Lucas? Foi ótimo isso que você acabou de dizer, porque você acabou de conceituar uma coisa que as pessoas na verdade não conhecem. Isso que você acabou de falar se chama linha de desenvolvimento simultâneo. Foi traçado pelo Marechal Kim Jong-un junto ao Partido do Trabalho da Coreia, e essa linha de desenvolvimento simultâneo é justamente isso que você acabou de falar. É típico dos países capitais, dos países comunistas, como Sim. foi na China, como foi na União Soviética. A linha de desenvolvimento simultâneo ela estabelece que, ao mesmo tempo que nós desenvolvemos uma poderosa indústria nacional de defesa, uma poderosa indústria nuclear e balística, nós também desenvolvemos uma poderosa indústria leve, uma indústria pesada, e indústrias de bens de consumo de tecnologia. E isso tem se refletido por quê? Cada vez mais, a cada ano, são lançados no mercado interno da Coreia do Norte redes de internet cada vez mais avançadas, rápidas, de melhor qualidade, e produtos nacionais de tecnologia, como câmeras, equipamentos eletrônicos. Inclusive o Brasil compra equipamentos eletrônicos da Coreia do Norte.
celulares, laptops, computadores, todo esse tipo de coisa produzido internamente. Por quê? Por causa dos... Automóveis? Sim, automóveis, eles possuem um impacto tecnológico sobre isso. Inclusive, tudo isso é em questão do bloqueio que a Coreia sofreu, né? Claro, então ela viu que ela deveria... prejudicada, né? Sim, ela viu que teria de alguma forma que conseguir... Criar o seu próprio parque para não ficar industrial. atrás do restante do mundo, ela deveria criar suas próprias tecnologias. E ela criou, e isso está sendo disseminado cada vez mais na sociedade norte-coreana. Então eu tenho um poderosíssimo polo industrial, isso já desde o início da Revolução Coreana, desde a década de 60, 70, é reconhecido mundialmente o poder da indústria norte-coreana, que é muito forte. Lucas, eu só posso agradecer a tua presença, cara. Eu acho que fica uma última palavra para o nosso leitor, para o nosso espectador, se você acha que tem que agregar mais alguma coisa, porque você já falou tanta coisa importante, cara. Porque o nosso papel enquanto imprensa, Lucas, entendo eu, a imprensa é uma ferramenta em defesa da sociedade. Se a imprensa não serve para trazer à tona o debate, o contraditório, imprensa é oposição, não tem jeito. Porque nós temos aqui para oferir os poderes, nós estamos aqui para identificar o contraditório, onde tem os erros, apontar as soluções. Porque a imprensa tem um papel de Estado, né? Essa é uma grande dúvida que fica depois, você deixa o recado final. Como é que a imprensa hoje na Coreia do Norte, cara? Porque a gente sabe que o bloqueio é grande em relação a trazer as informações aqui para o Ocidente. Você é a minha fonte. Mas como é que a Coreia do Norte consegue, lá pela agência coreana, burlar um pouco esse bloqueio? Isso acontece? Acontece. Bom, internamente a Coreia possui diversos meios de comunicação e os trabalhadores, ou melhor, os jornalistas estão inseridos na vida dos trabalhadores, então a nível interno e nacional a Coreia do Norte tem sim uma estrutura democrática de mídia. E a nível internacional eles conseguem furar de alguma forma esse bloqueio e colocam no ar no site, na rede internacional de computadores, de internet, seus próprios sites. Deixa o endereço para a gente dos sites. Olha, eu posso deixar aqui para vocês depois uma lista de vários sites norte-coreanos que vocês podem incluir na matéria, Sim, incluir na matéria. mas eu teria que dizer que você vai se surpreender porque os sites não são em coreano. Os sites você tem 5 idiomas para você ler. Você pode ler em inglês, em espanhol, em chinês, em russo e em japonês. Você tem vários idiomas que você pode ler. Próximo do nosso é o espanhol, mas também quem domina inglês. Diversos sites norte-coreanos possuem vasto material sobre a vida interna do país, como o país pensa a si próprio, como o país pensa o mundo e os outros países do mundo também. Bom, a imprensa tem lado, o nosso lado é o lado dos trabalhadores. Obrigado, companheiro. Obrigado pela Muito obrigado, agradeço participação. muito à Tribuna da Imprensa Sindical pela oportunidade e convido todos a conhecer o projeto norte-coreano, porque é o que eu sempre digo, é um choque de civilização e barbárie, o que nós estamos vendo atualmente entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Então, eu convido as pessoas a tentarem observar, como você disse, o contraditório, ver que existe um outro lado da história e chegar às suas próprias conclusões, não acreditar no que vão te dizer ou achar que tem que escolher um lado necessariamente, mas pelo menos conhecer os dois lados, conhecer as bases desses dois lados e apoiar, é claro, a imprensa que sempre contribui, a imprensa livre e democrática que contribui para esse tipo de disseminação de informação, como a Tribuna da Imprensa Sindical e diversos outros meios de comunicação que estão aí lutando contra uma corrente que é muito forte, que é a corrente da desinformação, do racismo contra o povo norte-coreano e do preconceito. Assino embaixo. Obrigado. Até o próximo bate-papo.